Olá, sou Mário Vilas Boas e, para você que não me conhece, sou engenheiro químico com 30 anos de carreira e advogado formado há 14 anos pela UERJ. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto polêmico: drogas. Está havendo um movimento no sentido de legalizar algumas ou até todas as drogas, ou descriminalizar as drogas, como alguns preferem. E esse vídeo eu pretendo apresentar como esse movimento que eu estou criando, da direita progressista, deve se posicionar com relação a isso. Vamos primeiro definir o que é droga. Droga é um produto químico que provoca um estado alterado de consciência. Ou ainda, um produto qualquer cuja utilização libera produtos químicos que fazem com que o usuário tenha um estado alterado de consciência. É disso que eu estou falando quando eu falo de drogas. E quando eu falo de uso de drogas, eu estou falando de uso recreativo, porque algumas das drogas que eu vou mencionar têm uso terapêutico, ou seja, elas podem ser usadas para combater algumas doenças. Então, eu não estou falando de uso terapêutico, eu estou falando de uso recreativo. Que uso recreativo? É aquele uso que as pessoas fazem para curtir a vida, em bom português, para curtir o barato que a droga provoca. Essas drogas, não apenas essas mais comuns, como aqui no Brasil a maconha, a cocaína, derivados de cocaína como crack, outras menos conhecidas, como chá de trombeta, chá de cogumelo, muitas pessoas fazem uso, elas estão criando uma verdadeira geração de zumbis. Infelizmente, muitos jovens estão embarcando nessa viagem, por assim dizer, estão se transformando em verdadeiros zumbis. E isso é algo muito preocupante, que está destruindo toda uma geração. Bom, diante disso, conclusão que nós devemos chegar. Devemos proibir o uso de todas as drogas. Certo? Não, errado. A minha proposta é exatamente o contrário. Eu acho que nós devemos liberar o uso de todas elas. Não só das leves como a maconha, de tudo. Muitas pessoas ficam muito chocadas quando eu, ao mesmo tempo que combato as drogas, digo que defendo a legalização delas. Mas muitos perguntam por quê? Qual o sentido? Por que permitir que as pessoas usem drogas? E eu fico bastante irritado quando vejo as pessoas fazerem esse tipo de pergunta, porque eu acho que as pessoas que se pretendem de direita jamais deveriam perguntar isso. Para quem é de direita, jamais a gente tenta justificar a liberdade. Ao contrário, o que precisa de justificativa não é a liberdade, é a restrição à liberdade. Então, não se pergunte por que as drogas devem ser liberadas. Pergunte-se, ao invés, por que devemos dar ao governo o direito de interferir na decisão pessoal que cada cidadão tem de usar ou não a droga. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que o governo deve ter esse direito? Bom, as pessoas dizem, as drogas fazem mal à saúde, de fato, fazem. O uso de drogas destrói a pessoa, destrói inclusive a personalidade da pessoa. É verdade, destrói. Então, por isso, devemos proibir. Bom, conclui-se então que a proibição é um método eficaz de fazer com que o número de usuários diminua, que o consumo total diminua. Essa é que é a lógica? Pois bem, então eu pergunto a você que pensa dessa maneira, que olhe à sua volta. Há quanto tempo a produção e o consumo de drogas é proibido, não só no Brasil, no mundo inteiro? Quanto tempo? Para você que não sabe, eu vou te dar um número exato. Foi em 1920 que isso aconteceu. Antes de 1920, as pessoas podiam comprar livremente qualquer droga que existia em 1920, porque foram criadas novas drogas hoje que não existiam naquela época. Aí eu pergunto a você que acha que as
que o consumo de drogas e a venda, a comercialização toda deve ser proibida. De 1920 para cá, o consumo per capita de drogas e os problemas de saúde decorrentes do abuso do uso dessas mesmas drogas têm aumentado ou diminuído? Ora, são quase 100 anos de experiência. E nesses 100 anos, o que eu tenho visto é que a cada ano o consumo é maior. A cada ano eu vejo mais pessoas com a saúde e com a vida destruída por causa de drogas. A cada ano o problema aumenta. Ora, a conclusão só pode ser uma. Proibir a fabricação e a venda de drogas não é um método eficaz para se conter o consumo. Então, quando eu digo que eu defendo a legalização, não estou querendo dizer que eu defendo o consumo. Muito pelo contrário. Eu quero buscar formas eficazes de se combater o consumo. E que não são essas. E eu vou dar apenas um número, é apenas uma estimativa, mas para mostrar o quão ineficaz é combater dessa maneira. Estima-se que cerca de 50% de toda a cocaína produzida no mundo seja consumida nos Estados Unidos. Tá, é uma estimativa, mas é o mais próximo que a gente pode ter. Ora, os Estados Unidos não produzem um único grama de cocaína. Toda a cocaína do mundo é produzida na América do Sul. Então, isso significa o quê? Metade da cocaína produzida no planeta cruza ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos, que são as fronteiras mais bem vigiadas de todo o planeta. Será que isso não diz alguma coisa? Será que isso não mostra a absoluta inutilidade de se combater o consumo de droga através da proibição? E a questão é, se não devemos combater através da proibição, a gente simplesmente cruza os braços e não faz nada? Não. A proposta não é essa. Veja o que está se fazendo com o cigarro. O cigarro faz mal? Faz. No entanto, se tolera a produção e a venda. Só que cada maço de cigarro vendido é vendido com a foto de uma pessoa que está toda destruída pelo uso do próprio cigarro. Isso está dando certo. No Brasil e em vários países do mundo inteiro, as pessoas estão parando de fumar. Isso é algo que dá certo. Então, a minha proposta, vamos fazer isso com as outras drogas. Vamos vender cocaína em embalagens que contenham foto de pessoas que se destruíram pela cocaína. Vamos vender maconha em embalagens que contenham fotos de pessoas que se destruíram pela maconha. E por aí vai. Por quê? Porque não é possível. E pior do que isso, além de não funcionar para resolver esse problema, ela cria outro. Que outro? O dinheiro que circula ilegalmente com a venda desse produto financia grandes quadrilhas internacionais que movimentam mais dinheiro do que o PIB de vários países do mundo. E essas grandes quadrilhas são responsáveis pelo financiamento do crime organizado no mundo inteiro, que a partir do tráfico de drogas vão passar para o tráfico de armas, para outros crimes como assaltos, sequestros e etc. Se nós fizermos isso, nós vamos quebrar o principal financiamento do crime organizado. E por fim, eu convido a uma reflexão. Você, que apesar de tudo isso que eu disse, ainda defende a proibição, eu pergunto a você, quem tem interesse econômico com a proibição? Em bom português, quem ganha dinheiro com o fato da produção e da venda dessas drogas é proibido? Eu vou responder essa pergunta. Número 1 é o traficante. Por que o traficante? Porque, sendo esse produto ilegal, ele não paga imposto de renda, não há controle de qualidade, ele não tem que prestar contas a ninguém. Então, ele tem interesse econômico e, com isso, ele pode botar a margem de lucro onde ele quiser, ninguém vai fiscalizar a qualidade do produto que ele vende e ele não tem que explicar de onde vem o dinheiro que ele movimenta. Número 1. Número 2. Tem interesse econômico.
toda uma máquina de corrupção que gira nos poderes públicos, que ganha dinheiro para fazer vista grossa para esse comércio ilegal, envolvendo delegados de polícia, envolvendo promotores, envolvendo juízes de várias instâncias, e nós já vimos, envolve até políticos mais altos, tá? Deputados, já soubemos disso. E, por último lugar, lá no fundo, mais difícil de ver, quem ganha com isso são os vendedores e fabricantes de armas, tanto os legais como os ilegais. Por quê? Porque se a venda de drogas é proibida, então quem faz isso tem que se armar, porque está fazendo uma atividade ilegal e tem que se defender, e a única forma de se defender é a autodefesa, com armas. Por outro lado, a polícia sabe que eu tenho que enfrentar um bando que está muito bem armado, ela tem que se armar também. Então, os fabricantes e os vendedores de armas, eles ganham em dobro, eles vendem para os dois lados. Eu quero chamar a atenção que quem defende a proibição, conscientemente ou não, está defendendo esses interesses. Tá? Então você que está defendendo a proibição, talvez não saiba, mas está defendendo esses interesses. E eu tenho uma suspeita muito forte de que as pessoas que financiam essas grandes campanhas contra drogas estão diretamente ligadas a um desses três grupos de interesse. Essa é uma contribuição para a reflexão. Tá? E sobre a descriminalização, o último ponto que eu acabei esquecendo, essa proposta da descriminalização é a coisa mais sem cabimento que eu já vi na minha vida. O que é a descriminalização? É permitir que as pessoas consumam a droga, mas manter proibido a produção e a venda. Eu não sei como uma proposta louca como essa pode passar na cabeça de alguém. Como é que alguém pode admitir a ideia de que a população possa portar e consumir uma mercadoria que não pode legalmente ser produzida nem vendida? Como isso é possível? Como é que essa conta pode fechar na cabeça de alguém? A pessoa, eu posso comprar a droga, mas ninguém pode vender para mim. Como é que pode uma coisa dessa? Se a proposta é legalizar, a legalização tem que atingir o ciclo completo. Da produção até o consumo, passando pela distribuição, venda no atacado, venda no varejo, tudo. Para legalizar, tem que legalizar o ciclo completo. Porque se você legaliza uma ponta e mantém a outra proibida, aí sim você está estimulando a atividade ilegal. É uma coisa que nós não podemos admitir de forma alguma. Isto é o vídeo de hoje, uma contribuição para o debate, para uma reflexão acerca desse problema, que é um problema que precisa de uma solução. E a solução, a meu ver, não é a proibição, porque nós estamos fazendo isso há quase 100 anos e o resultado tem sido desastroso. Então, a minha proposta, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar o que foi feito com o cigarro, porque isso deu certo. E se deu certo com o cigarro, eu acredito, sinceramente, que pode dar certo com as outras drogas. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é um tema que talvez mereça uma reflexão mais profunda. Até o próximo vídeo.